Olá, a nossa análise de hoje mergulha num material fascinante. É o relato de uma investigação de crime. Começa de uma forma bem protocolar, sabe? Mas que rapidamente descarrila para um lugar muito, muito estranho. E não tem nem título, né? É só o texto. Exato. É como um diário de bordo não oficial de um fracasso. E a nossa missão aqui é justamente essa: mapear essa história em duas camadas. A que foi para os relatórios. E aqui ficou só sussurrada. A história que foi apenas sentida. E a gente já começa com essa dualidade desde a primeira página. A primeira equipe que chega na cena do crime, eles descrevem um ambiente de um jeito que, assim, nenhum manual de procedimento ensina. Não falam de evidências. Não. Falam em sensações. O local era silencioso demais, estático demais. A frase que usaram e que me marcou foi que parecia que o tempo tinha sido interrompido. Nossa, isso já joga a gente numa encruzilhada, né? Como é que se mantém a objetividade numa investigação quando a primeira impressão de todo mundo é que algo está errado num nível que eles nem conseguem nomear? Exato, porque a partir daí a objetividade já está contaminada, de certa forma, e o interessante é como essa sensação de estranheza parece andar de mãos dadas com pequenas falhas. Falhas bem concretas. Uhum. Coisas que, tipo, num dia normal, seriam só deslizes. Áreas que demoraram um pouco mais para ser isoladas, sabe? Atrasos. Coisas pequenas. Pequenas. Só que, em retrospecto, esses errinhos parecem ser os primeiros sintomas de uma doença que vai tomar conta de toda a investigação. É como se a atmosfera do lugar começasse a corroer o processo por dentro. Peça por peça. E a primeira grande peça a ruir foi a base de qualquer caso: as testemunhas. A gente está falando de um caso difícil, mas que parece padrão, né? O problema é que a base de toda a investigação são as testemunhas. E aqui, essa base simplesmente não existia. Ninguém viu nada. Nada direto. Os relatos eram fumaça, sons estranhos em horas que não batiam, vultos, movimentos. Relatos de canto de olho, né? Isso era como tentar montar um quebra-cabeça com peças de caixas diferentes. Nada se encaixava. E isso cria o que os analistas chamam de vácuo investigativo. Um espaço onde a lógica, as provas materiais, elas não têm onde se agarrar. Fica um vazio. Um silêncio no meio do processo. E a natureza humana, especialmente a mente de um investigador, odeia o vácuo. Ela tenta preenchê-lo a qualquer custo. Mas espera aí, testemunhas com relatos conflitantes é o dia a dia da polícia, não é? O que fez esse caso ser diferente foi só a falta de prova ou essa atmosfera que você mencionou já estava pesando? Acho que é exatamente essa questão. Normalmente, o investigador filtra os depoimentos conflitantes e se agarra no que é material, certo. Certo. Uma pegada, uma fibra, uma imagem. Exato. Aqui não havia nada disso. Então o conflito dos depoimentos não era um obstáculo. Era tudo que eles tinham. E esse vácuo, combinado com aquela sensação inicial no local, criou um terreno fértil. A investigação perdeu o ímpeto. Não por falta de esforço. De jeito nenhum. Mas porque eles estavam correndo no escuro. E o escuro parecia reagir a eles. É nesse ponto, com a frustração se acumulando, que a história toma um rumo que eu sinceramente não esperava. As coisas começam a acontecer não com as testemunhas, mas com os próprios policiais. E não na rua, no lugar mais controlado possível. Durante as reconstituições no local do crime. E o timing aqui é crucial. Não foi no primeiro dia, sabe? No calor do momento. Foi depois. Com a exposição repetida ao local, quando a pressão para encontrar respostas estava no auge e as respostas não vinham. É como se a insistência deles em forçar uma lógica ali tivesse Provocado uma reação. O texto sugere que foi numa dessas visitas, já com a equipe exausta, que os primeiros relatos realmente estranhos surgiram. Ok, aqui a coisa começa a sair do controle. A gente está falando de policiais experientes. Gente treinada para aguentar pressão. Uhum. E eles começam a relatar desconforto físico. O relato detalha dores de cabeça súbitas, que apareciam do nada ao entrar no local e sumiam ao sair. Que estranho! Dificuldade de concentração, uma névoa mental e o mais bizarro, uma sensação persistente de alerta. Alerta. Como assim? Como se algo estivesse prestes a acontecer.
mesmo num ambiente seguro, controlado. Uma tensão constante no ar. E o fascinante é como o sistema lidou com isso, porque esses comentários, essas queixas, nunca, em nenhum momento, entraram nos relatórios oficiais. Foram ignorados. Pior, foram imediatamente racionalizados, tanto por quem sentia quanto pelos superiores. Ah, é o estresse, é cansaço acumulado, a pressão do caso. Explicações lógicas. Perfeitamente lógicas e, mais importante, aceitáveis. Elas permitem que o processo objetivo continue, que a máquina da burocracia não precise lidar com dados que ela não sabe processar. Isso é genial. Então, o erro não foi só um erro. Foi uma válvula de escape. Uma forma do sistema se proteger de algo que não conseguia entender. E as explicações lógicas serviram de escudo. Exatamente. Só que o escudo não funcionou por muito tempo. Pelo contrário, o que começou com uma dor de cabeça aqui e ali evoluiu. Agentes de equipes diferentes, em dias diferentes, sem terem conversado sobre isso, começaram a relatar as mesmas coisas. As mesmas. As mesmas. A sensação de não estar sozinho, mesmo quando estavam. A impressão clara de movimento no canto do olho. E o silêncio. Eles descreviam como algo físico. Uma pressão nos ouvidos. Mesmo com gente no ambiente? Mesmo com várias pessoas no ambiente. Isso é o que me pega. Não é uma pessoa sugestionada. São várias, em momentos diferentes, descrevendo a mesma anomalia sensorial. Como se explica isso? Bem, a explicação clínica para isso seria algo como uma histeria coletiva de baixo grau, sabe? De respostas cria um terreno fértil. É como uma infecção silenciosa. Ansiedade de um, mesmo não dita, valida do outro. Um eco. Isso. Um eco que cresce. O problema é que, mesmo essa explicação, ela não cobre a especificidade e a semelhança dos relatos. É um padrão muito claro para ser só estresse. E esse padrão começou a ter consequências bem práticas. A situação ficou tão intensa que um dos investigadores mais experientes pediu afastamento temporário. Nossa! Sem justificativa formal. O relato diz que ele só comunicou ao superior que precisava sair daquele caso. Só isso? Só. E outro, mais jovem, passou a evitar trabalhar sozinho no local, mesmo para buscar um equipamento. Ele sempre arrumava uma desculpa para ter alguém por perto. E, de novo, isoladamente, cada uma dessas atitudes tem uma explicação, né? Claro, um pode ter problemas pessoais, o outro... Pode ser só mais cauteloso. A questão é o conjunto da obra. Quando você soma tudo, o pedido de afastamento, a recusa em ficar sozinho, as dores de cabeça, você não tem mais incidentes isolados. Você tem o retrato de um ambiente de trabalho que se tornou psicologicamente insustentável. E então, no meio desse caos silencioso, eles encontram o erro. O erro com o E maiúsculo. Aquele que vai para o papel. Exato. Uma diligência crucial que deveria ter sido feita nos primeiros dias, simplesmente não foi. Quando perceberam, meses depois, era tarde demais. E aí as evidências se perderam. Para sempre. E a partir daí, a investigação desmorona. E essa falha crítica, ela se torna a salvação da narrativa oficial. É a razão lógica, burocrática e, acima de tudo, documentável para o fracasso. Um álibi perfeito. Perfeito. A burocracia finalmente encontrou uma explicação que cabia no papel. E isso, convenientemente, joga uma pá de cal em todos os outros relatos. Claro. O erro humano se torna uma explicação muito mais confortável, muito mais gerenciável do que a inexplicável hostilidade do ambiente que tantos sentiram. É a saída de emergência perfeita. Fracassamos por causa desse erro. Fim da história. Só que não foi o fim. Não mesmo. Mesmo com o caso esfriando, caminhando para o arquivamento, alguns investigadores continuavam voltando ao local. E por que eles voltavam? O relato descreve isso como uma insistência. Um incômodo difícil de nomear. Não era por ordem. Era quase uma compulsão. E essa parte é crucial. Isso mostra que, mesmo com a explicação oficial do erro, a experiência subjetiva deles não foi resolvida. O incômodo continuava. Original. Talvez eles voltassem para tentar entender o que tinha acontecido com eles mesmos naquele lugar. E nessas visitas não oficiais, as experiências continuaram.
Uma vez, um agente ouve um som que ele não consegue identificar. Que tipo de som? O texto é específico, não era vento, não era animal, um som metálico e breve que parou no momento em que ele tentou gravar com o celular. Ah, claro. Em outra, um investigador fazendo uma última varredura noturna sente, com todas as letras, que está sendo observado e que o ar estava ficando denso. Nossa! Ele descreve uma necessidade física de sair dali. E, obviamente, nada disso foi para os documentos. Virou folclore do caso. Exatamente. Não parte da história oficial. Essas são as experiências que solidificam a segunda narrativa, a não dita. Elas acontecem quando o caso já está morto, o que as torna, de certa forma, mais puras. Como assim? Não há mais a pressão da investigação. São encontros diretos com a estranheza do local, sem a mediação do protocolo ou a desculpa do estresse. É o fenômeno em seu estado bruto. No final, o caso foi arquivado. No papel, a história acabou porque não tinha prova suficiente. Fim. Mas para quem esteve lá, O caso nunca terminou. O texto deixa isso muito claro. Alguns evitam o assunto até hoje. Outros, quando tocam no tema, não falam do crime. Falam do desconforto que ficou marcado. e a descrição não é de medo, né? Não. É de algo inacabado, mal resolvido. E aí é que tá o pulo do gato desse material, né? A narrativa nos deixa com duas estradas. A primeira é a racional. Tudo pode ser explicado por falhas humanas, pressão, um erro grave. E o peso psicológico de um crime sem solução, que contaminou o local só na mente dos investigadores. Perfeitamente plausível. É a explicação que nos deixa dormir à noite. Exatamente. Mas o texto nos empurra para outra estrada, a mais perturbadora. Ele não afirma nada, mas pergunta: quando tantas pessoas diferentes, treinadas para serem céticas, relatam experiências tão semelhantes em momentos distintos sem terem combinado, a questão talvez não seja se houve algo anormal, mas sim o que a gente faz com essa informação que não cabe em nenhuma caixa. Então, no fim das contas, o que essa história toda significa? Para mim, é uma reflexão poderosa sobre a natureza da evidência. O que é real, né? O que é real, o que está num processo carimbado e assinado, ou o que fica gravado a fogo na memória de quem esteve lá. O caso foi fechado no mundo da burocracia, mas a história continua viva, pulsando, justamente porque a ambiguidade nunca foi resolvida. O fracasso em fechar o caso objetivamente abriu espaço para que ele permanecesse aberto subjetivamente, talvez para sempre, na mente daqueles agentes. E isso nos leva a um último pensamento para reflexão. O texto sugere que a investigação, ao ser interrompida, deixou para trás mais do que pontas soltas. Ele usa uma frase específica, né? Uma frase específica e arrepiante. Deixou algo que continuou ali. Como uma cicatriz no lugar. Precisamente. E a pergunta que fica, a que os arquivos oficiais nunca poderão responder é: e se o verdadeiro mistério não for quem cometeu o crime, mas sim o que nasceu do fracasso em resolvê-lo? Que tipo de memória ou energia um evento tão violento e mal resolvido pode imprimir num lugar a ponto de ser sentida por tanto? Algumas histórias continuam mesmo depois do fim. Siga o Shadowcast e acompanhe novos episódios todos os dias.